falar sobre você no dia a dia sendo executora. É muito louco falar disso, porque parece que é incrível. Tudo que me pedem eu faço, eu entrego, eu fico horas a mais, eu me dedico, eu me esforço. E isso, até certo ponto, te favoreceu, te fez crescer, te fez ser vista, entre aspas, chegar em cargos maiores, ganhar um pouco mais. Só que é muito louco porque ser executora apenas te bloqueia e te limita para o próximo passo, para o próximo crescimento. E aí esse final de semana, algumas amigas vieram aqui em casa. E aí acabou que o final de semana se tornou uma imersão de carreira, né? A gente falou muito sobre carreira, sobre negócios, sobre crescimento, ganhar mais dinheiro, ter liberdade. Afinal, é o que eu falo, é o que eu ensino, né? Na formação Dona da Carreira. E qual que era o lance? Todas elas extremamente executoras. E qual é o perigo da execução? A execução, ela te leva a um próximo nível, a um aumento de salário, porque você tá entregando pra caramba. Então, para a empresa, é bom ter você. Você executa, a gente pensa, idealiza, te dá e você faz. Só que na medida em que você entrega, você vai se mantendo ali até um certo teto, né? Imagina que você começa como analista, vai subindo, se torna sênior, especialista, líder, gestora, talvez. Daqui pra cima, você não tem mais grandes lugares para alcançar, a não ser gerência, diretoria. Mas como é que eu escalo daqui para cima? Porque se você analisar, o que te trouxe até aqui, a duras penas, foi você executar, você entregar pra caramba, você se dedicar, você querer ser a melhor. E até que tá tudo bem. Mas quando a gente percebe que num determinado momento não é mais no esforço, e nem deveria ser, mas sim na estratégia. Porque se você tá num papel de execução, você nunca vai propor, sugerir, criticar, opinar, mudar a rota. Porque quem tá no topo da gestão já entendeu que eu vou demandar e ela e o seu time, talvez, se você for uma gestora, vai executar. E vai executar muito bem dentro do que eu pedi. Eu vou só ajustando algumas coisinhas no meio do caminho, mas você vai executar. E aí, quando você vê isso, não tem como mais desver. Imagina que eu quero ser diretor, head, ganhar mais dinheiro, ter mais notoriedade, poder tomar decisões. Eu vou ter que sair um pouco desse flow e perceber, caramba, enquanto eu estiver só executando o que me pedem, eu nunca vou ser vista como a próxima a ser diretora. Eu nunca vou, de fato, sentar numa cadeira em que eu discuto o roadmap, os próximos passos, a melhor estratégia, o melhor teste AB. Eu não vou estar ali de frente tomando essa decisão, porque eu ainda não mudei a minha mentalidade, que a partir de agora eu tenho que deixar de ser executora e passar a ser mais estratégica. Então, como é que eu equilibro essa balança no dia a dia? Primeira coisa é você entender que enquanto você se manter no papel de executora, a empresa não vai tirar você dali. Porque ela entende que você é excelente no que você faz e é difícil de trazer outra pessoa pro seu lugar. Agora, quando eu percebo que, a partir de agora, eu preciso de estratégia, como é que eu escalo? Como é que eu faço com as minhas alunas? Mapeamento de competência. Vamos mapear as suas competências e entender quais competências você já tem, quais você precisa desenvolver de acordo com o seu momento, com o seu negócio, com o seu business, que vai impactar na estratégia para que você escale a sua carreira. Então este é o primeiro passo, mapeamento das competências. Mas eu também preciso usar a leitura de cenário com as alunas para elas lerem a empresa e entenderem o que cada pessoa ali espera, o que elas querem. Como é que uma diretoria pensa? O que eles querem? Como eles criam o plano do próximo passo da empresa? Porque quando eu sei disso, eu passo a pensar igual diretoria. E aí sim, as minhas alunas, elas montam o plano de desenvolvimento Dona da Carreira, que é um framework onde elas sabem exatamente dentro das suas competências a desenvolver, qual que ela encaixa naquele momento para que ela consiga tomar decisões junto à diretoria. Por exemplo, visão business é uma das competências que está no mapeamento de carreira e que a gente coloca no plano de desenvolvimento Dona da Carreira. Por quê? Se eu não desenvolvo a minha visão business do negócio, dos processos, para onde o mercado está indo, alinhado à diretoria, como é que eu, Rafa, como é que eu, profissional, vou conseguir discutir, propor, criticar e seguir uma rota que talvez nem eles ainda pensaram. Então perceba que para eu chegar nessa linha, nesse raciocínio, a gente segue uma série de ferramentas aqui dentro que ajudam as minhas mentoradas a ter tempo, ganhar tempo. Porque ela sabe exatamente quais habilidades para aquele momento, naquele negócio, ela vai ter que desenvolver. E, portanto, ela fura a bolha
da execução e passa a pensar de maneira estratégica, criando o seu nome não só na sua área. Então ela para de pensar na sua área em si e começa então a olhar para o todo, para o macro, para a estrutura e como é que eu posso, de alguma maneira, impactar naquele negócio. E aí você começa a escalar melhor e com muito mais velocidade a sua carreira, os seus próximos passos, o dinheiro que você vai passar a ganhar porque você prova o seu valor, enfim. Eu sei que é muito louco, porque talvez hoje você esteja na execução. Eu sei que é muito louco, porque talvez hoje entender do business e da cabeça da diretoria e como é que eu impacto, como é que eu direciono, como é que eu me posiciono, sejam ainda coisas muito soltas. Então aqui eu quis contar pra você como a gente faz aqui no FDC, aqui com as minhas mentoradas, pra você entender que existe uma estratégia, que existe uma metodologia pra você seguir, pra você não ficar batendo a cabeça. É claro que tem várias outras nuances de carreira que a gente encaixa. Sim, por exemplo, investimento em comportamento, né? São outras coisas, outras ferramentas, mas que acoplam-se, né? Somam-se às estratégias de crescimento, de desenvolvimento. Eu, por exemplo, por muito tempo eu fui nota 2 de comportamento. E por erro meu, não tinha prestado atenção ainda que enquanto eu não mudasse meu comportamento alinhado à estratégia e ao business, eu não iria crescer além do que eu já tinha crescido pelo meu esforço. Então eu só sentei na cadeira de head de pessoas a partir do momento que eu entendi que dentro das minhas competências, desenvolver comunicação e relacionamento, persuasão e influência eram as minhas habilidades comportamentais que faltavam ali naquele momento, naquele cenário, naquela estrutura. E quando eu fiz esse movimento, aí as coisas mudaram. Então, assim, o macro é isso. Entenda isso. Não seja só executora. Passe a pensar na estratégia como um todo. Saia um pouquinho da sua casinha. Pense. Tenha ferramentas para acelerar o seu processo. Você tem que ser um pouco mais estratégica, tá? Quis trazer essa provocação porque eu sei que é algo que talvez você esteja vivendo. Aqui no final de semana as meninas saíram. Meu Deus, minha cabeça tá explodindo. Anotaram um monte de coisa, testaram um monte de coisa, vamos colocar em prática essa semana. Então acho que é um pouco da minha vivência, da metodologia que eu utilizo com as minhas mentoradas, que dá muito certo, mas você tem que pensar um pouquinho nisso, tá? Deixa aqui o seu comentário se você tá vivendo isso hoje, qual é o seu desafio para eu criar um conteúdo só pra você. E se você não me segue ainda, siga aqui se você quiser aprender mais sobre carreira, desenvolvimento, ganhar dinheiro, ter liberdade, ser executiva, mandar lá na bagaça, tá bom?